Olá, meus queridos! Você deve estar se perguntando, ela tá falando olá e cadê ela, né? Pois é, hoje nós estamos inaugurando um novo formato aqui no canal, por áudio sem vídeo, uma forma de conversa mais descontraída aqui. E eu não vou deixar de fazer os vídeos, nós vamos continuar fazendo os vídeos, mas nessas oportunidades aqui por áudio eu quero comentar situações, falar de conversas com pacientes que podem ajudar vocês a terem insights, a concluírem determinados pensamentos, a refletirem sobre determinados assuntos aqui, podendo ouvir em qualquer lugar que você estiver. Então, teremos vídeos, teremos esse formato de áudio conversa, porque temos de tudo aqui, né? E eu gosto de mudanças, torna a vida mais diversa, isso é muito interessante. Aliás, se você gostar desse formato, comenta aí embaixo depois se quer que a gente continue esse modelo de conversa, mudando aqui, fazendo uma variação nos nossos vídeos e tendo de tudo aqui nesse canal. E hoje, o que na verdade eu quero falar, né? Uma pergunta na outra rede social me estimulou a começar por esse tema que eu acho extremamente importante, que é: será que sintomas pontuais em psiquiatria geram diagnóstico? Será que o fato de uma pessoa que tem ansiedade, que tem sintoma de ansiedade, que tem sintoma de tristeza, gera um diagnóstico por conta disso? Isso é muito importante da gente falar, porque isso pode mudar a vida de uma pessoa, e fechar um diagnóstico direciona a vida de uma pessoa. E eu me preocupo muito porque muitas vezes algumas pessoas acreditam que crise de pânico diagnostica transtorno de pânico, que tristeza diagnostica depressão, que automutilação, a pessoa que se machuca, diagnostica transtorno de personalidade borderline, que a falta de atenção tem a ver com transtorno de déficit de atenção. Será que é assim mesmo? Nós vamos falar sobre isso hoje. Se é a sua primeira vez aqui, seja muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda. Esse canal fala sobre saúde mental de forma inteira, conversa sobre saúde mental pensando no corpo inteiro, e isso é o motivo da nossa conversa. Essa é a nossa conversa de hoje. Bom, a primeira coisa que precisamos falar é que é o seguinte, gente: não existe sintoma único que fecha diagnóstico em psiquiatria. E é importante falar isso porque muitas vezes as pessoas tendem a achar que uma pessoa que mudou de humor, ela estava com raiva e agora ela está feliz, então ela tem transtorno afetivo bipolar. Uma pessoa que é mais distraída, olha, eu tô achando que você tem déficit de atenção, hein? Isso faz com que você vá em direção a um tipo de diagnóstico que pode não ter nenhuma relação. E por quê? Porque, na verdade, em psiquiatria, gente, o diagnóstico é sempre sindrômico. O que é diagnóstico sindrômico? A gente observa um conjunto de sinais e sintomas na vida daquela pessoa que faz com que a gente direcione para uma hipótese diagnóstica, avaliando essa história de vida, perguntando sobre coisas que aconteceram antes, para que você se direcione para fechar um diagnóstico. Então, não podemos pensar em diagnóstico psiquiátrico por conta de 1, 2 ou 3 sintomas pontuais ou que estão acontecendo em um determinado período na vida de uma pessoa. Por exemplo, um indivíduo muito estressado, uma pessoa que está com muita demanda recente aí no trabalho, ou que está com uma novidade na vida que está exigindo muito mais psiquicamente,
vai ter sintomas de muito cansaço, vai faltar atenção em algumas coisas, então vai cometer alguns erros, vai esquecer de algumas coisas e vai começar a achar que está com problema de memória, né? Vai se sentir triste algumas vezes. Em muitos casos de estresse, por exemplo, a pessoa tem choro fácil. E aí ela pode pensar que, nossa, eu estou deprimida. Choro fácil, por exemplo, pode ser encontrado em pacientes, em mulheres no período pré-menstrual. E isso se é aquela labilidade do humor ligada ao ciclo menstrual que não tem a ver em nada com transtorno depressivo, por exemplo. Então, uma coisa que precisa ficar muito clara é que a gente precisa observar o indivíduo todo, a história toda, inclusive em psiquiatria. Muitas vezes você precisa falar com um familiar. Obviamente, quando o paciente tem um juízo de realidade perfeito, ou seja, capaz de julgar, fala por si, você só vai falar com o familiar se ele autorizar isso, né? Se é um paciente que não está em risco e não tem nenhum prejuízo da capacidade de julgamento. Você fala com o familiar para acrescentar informações ali para você fechar um diagnóstico. E aí você pode pensar, tá, ok, então é possível você diagnosticar uma pessoa numa primeira consulta psiquiátrica? Sim, é possível. Você fazer uma hipótese diagnóstica, sim. Alguns quadros são muito claros, em outros não. Transtorno afetivo bipolar, por exemplo, você precisa de mais tempo, muito frequentemente, né? Vou dar um exemplo muito, muito importante aqui. Um quadro psicótico. O que é psicose, né? Na psicose você tem delírios, você tem alucinações, a pessoa pode falar, ouvir vozes, né? Que são alucinações auditivas, ela pode ter um discurso desconexo, que é o que popularmente se chama de não falar coisa com coisa. Ela pode ter uma alteração do comportamento, ela pode ter um distanciamento, né, da família ou dos amigos, um isolamento em casa. E isso é uma psicose. Isso quer dizer que a pessoa é esquizofrênica? Para você saber se a pessoa é esquizofrênica por conta disso, você tem que ouvir a história. Como que começou? Começou depois de um uso de substância. Quadros psicóticos podem abrir depois do uso de substância psicoativa, como o uso de êxtase, por exemplo, o uso de cocaína. Isso pode acontecer. Essa história tem a ver com alteração de humor, aconteceu outra vez, já tinha se observado isso antes. Tudo isso, tem que juntar as informações com, por exemplo, com a história familiar. Existem quadros na família semelhantes, alguém já teve um episódio psicótico antes, então tudo isso é informação que se junta para se fechar um diagnóstico em psiquiatria. E é por isso que um transtorno psiquiátrico não tem cara. Não existe alguém que você olhe e ao olhar aquela pessoa, você fecha, você diz, aquela pessoa tem cara de algum transtorno. Isso não existe, tá, gente? Uma pessoa fez essa pergunta, achei bem interessante, inclusive, essa pergunta lá na outra rede social, porque isso nos permite falar de forma mais clara, inclusive ajudando a melhorar as informações sobre saúde mental, sobre psiquiatria e reduzir, inclusive, a psicofobia. A psiquiatria é uma especialidade extremamente complexa, né? Porque, na verdade, você precisa de todas essas informações. E uma coisa bem importante que preciso destacar aqui para vocês é que diagnóstico em psiquiatria não explica o comportamento da pessoa a vida inteira, não explica a psicologia, as questões psicológicas todas de um indivíduo, ele não explica a pessoa, ele direciona o tratamento, ele explica determinadas coisas na pessoa, ele faz com que ela tenha autonomia para entender o que de fato ela tem, para o tratamento ser correto em direção àquele transtorno, mas ele não explica o indivíduo, e isso precisa ficar muito claro, porque senão
as pessoas resumem, reduzem como se a pessoa fosse apenas um diagnóstico. E isso precisa ser claro, você não é o seu diagnóstico, tá? Uma outra coisa importante para diagnóstico é a necessidade de exclusão de causas físicas para determinadas manifestações, e isso a gente vai falar em um outro episódio dessa nossa conversa aqui, e eu vou falar depois sobre as coisas que precisam ser excluídas para se pensar em diagnóstico, especialmente em alguns quadros. Espero que esse áudio tenha ficado bem claro e que ajude você a entender por que dessa complexidade. Os diagnósticos não são reduzidos a 1 ou 2 sintomas e que para se fechar um diagnóstico precisa de muito mais do que um evento ou um sintoma característico, e sim um conjunto de tudo isso. Portanto, uma crise de pânico não diagnostica um transtorno de pânico. Uma tristeza não fecha diagnóstico para depressão. Automutilação não determina transtorno de personalidade borderline e falta de atenção não significa transtorno de déficit de atenção. Compartilha esse áudio aqui com outras pessoas se você acredita que vai ajudar. Se você curtiu e se você já está nesse canal há um tempo e acredita que ele tem ajudado você e outras pessoas, então faz o seguinte, clica no curtir aqui, inscreva-se no botão vermelho e compartilha. Manda para outras pessoas ouvirem e aprenderem mais sobre saúde mental e sobre tudo isso, e que a gente aumente a quantidade de pessoas que conhecem, que entendem mais e que ajudam outros a melhorar a saúde mental. Até o próximo.